Amém? Vamos à palavra do Senhor. Tempo maravilhoso, louvor maravilhoso. Jesus entronizado em nosso coração. Quero convidar você a ler comigo Lucas. Vamos ler capítulo 22, verso 39. Você que está nos visitando, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Essa casa é a casa do nosso Pai. Portanto, você está em casa. Lucas capítulo 22, versículo 39. Podemos ler? Encontramos aí? Vamos lá então, Lucas capítulo 22, versículo 39, nos diz assim: Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: Orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou como ainda mais fervorosamente, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Amém. Amém. Deus é louvado por sua palavra poderosa. Obrigado. Vamos chegando no final do ano, parece que a gente está meio cansado, né? Vocês compartilham comigo dessa sensação? Hoje, parece que a gente está com a bateria baixa, parece que a motivação não é a mesma do começo do ano. A impressão que dá é que aquele sentimento de sexta-feira, né? É uma sexta-feira anual. Estamos terminando um ano. Ao passarmos pelas ruas e vermos as luzes de Natal, já temos a sensação que estamos na parte final do ano mesmo, e com ela vem a convicção de que parece que a bateria está baixa. Pensando sobre isso hoje pela manhã, Deus falou ao meu coração sobre perseverança. Eu gostaria de falar com vocês, à luz dessa experiência de Jesus no Jardim das Oliveiras, sobre perseverança. Esse texto nos fala de um ponto culminante e crucial na vida de Jesus Cristo. Nesse momento em que Jesus estava com seus discípulos no Jardim do Getsêmani, ele ali poderia determinar no teu coração o abandono na cruz. Jesus estava ali numa encruzilhada. Como diz o teólogo escocês William Barclay, esse foi o momento em que a salvação da humanidade pendia na balança. Enquanto o Filho do Homem, literalmente, obteve com o seu próprio suor a decisão pela salvação. É como se o teólogo escocês dissesse, de forma parafraseada, a salvação da humanidade estava no pêndulo, ela podia acontecer ou não. Naquele momento, no Jardim das Oliveiras, Jesus sentencia com o seu próprio suor e com sua própria lágrima que a salvação seria manifestada. Porque ele continua o caminho da salvação. Em Jerusalém não se tinha muito espaços para jardins como nós temos hoje. Por isso que Jesus ele saía de Jerusalém. Segundo tudo indica, Jesus ele tinha algum amigo abastado que tinha um jardim fora de Jerusalém,
E Jesus, conforme diz o texto, tinha o costume de estar nesse jardim orando ao Senhor com alguns dos seus discípulos. A experiência diz que os mais chegados de Jesus foram com ele para o Getsêmani. E foi nesse momento em que Jesus estava com os seus discípulos no jardim que os soldados romanos chegaram, juntamente com Judas Iscariotes, e ali encontraram Jesus. A partir dali, Jesus passa a viver a prisão, o julgamento civil e religioso, a condenação feita pelo Sinédrio principalmente, a cúpula religiosa da época, por Pilatos, aquele que governava a Judéia em nome de Roma. E Jesus, então, ele passa a ser acompanhado pelos fortes soldados romanos e a travar uma batalha sangrenta, solitária, que culminaria na sua suspensão na cruz. Bom, a partir dessa experiência que você já deve ter conhecido ou ouvido falar, eu gostaria de falar sobre a perseverança com você, só para você que está precisando de perseverar. Vamos orar mais uma vez? Você pode orar comigo mais uma vez? Uma oração honesta, uma oração bem clara, uma oração de um filho que se aproxima do pai com um grande clamor no coração. Uma oração autêntica, uma oração bem verdadeira, dizendo: Senhor, fale comigo agora. Eu creio que eu preciso perseverar. Eu creio que do lugar onde eu estou, eu preciso receber do Senhor um toque especial que renove a minha perseverança. Peça a Deus isso, Deus vai ouvir, Deus está ouvindo você, Ele vai atender o seu clamor. Chegai-vos, pois, a Deus, diz o apóstolo Tiago no capítulo 4, e Deus se chegará a vós. Ó Deus, nós temos uma necessidade peculiar, muito contextual, muito nossa, de perseverar. Fale conosco, Senhor, de uma forma bem própria, bem urgente. Nós pedimos ao Senhor renovação ao nosso espírito por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Começar as coisas é fácil. O começo custa muito pouco. Agora, terminar as coisas nos custa muito. Você concorda comigo que ninguém precisa de nenhum recurso para começar nada? A gente começa qualquer coisa sem recurso. Agora, terminar requer recurso. E eu não me refiro apenas ao recurso monetário. Eu posso me referir também ao recurso da energia, por exemplo. Uma pessoa pode começar qualquer coisa sem despender sua própria energia. O que vocês acham nós começarmos aqui uma corrida até a Praça Central de Maringá agora? Todo mundo pode começar. Então vamos. Domingo à noite, não está chovendo nada. Vamos todos fazer uma corrida até o centro? Porque começa fácil. Nós não precisamos despender energia. Agora, talvez daqui uns 100 metros. Não, 100 metros também não. Não vamos depreciar o nosso físico. Mas talvez uns 200 metros. A gente vai começar a clamar o sangue de Jesus que derrama graça. Por quê? Porque ao longo da construção nós precisamos despender energia. É um recurso. Isso se aplica para tudo na vida. Olha, qualquer pessoa pode começar um casamento. Agora, terminar um casamento feliz não é para qualquer um. Por quê? Porque começar é fácil. Agora, terminar não é fácil. Qualquer pessoa pode começar os estudos. Agora, terminar um semestre, terminar um ano, terminar 4 períodos, terminar uma graduação inteira não é para qualquer um. Se você já teve a experiência de cursar um curso, você já deve ter visto aquele primeiro mês de aula, aquele monte de gente, caderno novo, gente feliz demais, comprou a bolsa nova,
qualquer coisa, como é bom estar aqui, nossa, vamos aproveitar todo esse momento. Vira o mês, o grupo começa a diminuir. E olha, são poucos os que chegam lá na graduação, porque terminar não é fácil. Eu poderia falar sobre pressão, ou profissão, eu poderia falar sobre ministério, eu poderia falar sobre regime, mas eu não quero entrar nesse assunto aqui. Sobre propósito e fazer aí um período de 21 dias de jejum. Eu não quero falar sobre isso. Mas é fácil começar, agora terminar. Também não quero falar sobre caminhada, atividade física, porque também não é o nosso problema. Mas eu confesso que segunda-feira a academia é mais cheia. Sexta-feira a academia sempre está vazia. No mesmo horário. Porque começar a semana é mais fácil. Essa semana eu vou terminar todos os dias fazendo atividade física. Chega na quarta-feira, quinta-feira, vem alguma força contrária, nos dá uma rasteira e a gente se arrasta até o sábado sem. Jesus é o maior exemplo para a nossa vida em todos os sentidos, no sentido de amor, no sentido de coragem. Jesus é uma referência no sentido de autoridade espiritual, no sentido de humildade diante do outro, no sentido de compromisso com a oração, no sentido de serviço, de perdão. Jesus, ele é referência para tudo, e eu preciso destacar a você que Jesus é a suprema referência também de perseverança. Jesus ensinou com sua vida que o combustível da caminhada em Deus se chama perseverança. E perseverança não é um produto barato, não cai na mão de todo mundo, não é instalado na sua vida abruptamente, de uma forma definitiva, sem que você despenda força todos os dias para mantê-lo. Perseverança não é uma coisa que cai no seu colo, que cai no meu colo. É possível que entre nós, hoje aqui, exista alguém que está tendo dificuldade em perseverar. Pode ser que você, nesse momento da sua vida, esteja sendo atacado por tantas coisas, que você está balançando nas cordas do ringue da vida, com dificuldade de perseverar a batalha que foi proposta para você. Existem algumas lições muito importantes na experiência de Jesus no Getsemane. E eu desejo muito que o nosso coração se abra para algumas delas. Eu quero passar agora a destacar com você. A perseverança, ela é necessária em todos os momentos. Principalmente quando nós estamos fracos. No momento de muita fraqueza e dor de alma, Jesus mostra o caminho da perseverança para cada um de nós. E ele nos ensina de uma forma prática. E tem algumas lições que o texto nos traz que eu quero pontuar com vocês. Primeira delas, se você deseja ser perseverante, seja no que for na sua vida, tendo a referência máxima que Deus é o Senhor da sua vida e você tem uma aliança com Ele. Se Deus para você é o respiro da sua alma, a principal mola propulsora que mantém você impulsionado para a vida eterna nele, em adoração, em santidade, em rendição. Se para você Deus é o centro basilar da sua vida, você só vai perseverar se, número 1, você aprender a dividir a sua vida com discípulos. Jesus é o exemplo de perseverança e Ele nos ensina que a perseverança passa a ser instalada e mantida no nosso coração se a gente exercitar, dividir a nossa vida com discípulos. O texto diz no versículo 39 de Lucas 22, que nós lemos, que Jesus, acompanhado de seus discípulos, foi ao Monte das Oliveiras. Ele não foi sozinho. Na trilha da perseverança não é possível caminhar sozinho. Ninguém persevera sozinho. Isso é uma lei petra. Isso precisa consumir o nosso coração como uma verdade indissolúvel. Ninguém persevera sozinho. Ninguém persevera sozinho.
Gente que vive sozinha tem um alto potencial de deixar a perseverança escapar de dentre os dedos. Embora Deus, no jardim, Jesus revelou, mesmo sendo Deus, Ele revelou no jardim a sua pura humanidade, para nos ensinar a viver sempre ao lado dos discípulos seus. Todos nós podemos viver dias de angústias, todos nós podemos viver áreas na vida de esgotamento, todos nós podemos viver os dias maus, todos nós podemos chegar no final de um período, como um ano, por exemplo, exauridos, cansados, todos nós podemos. E nesses períodos de angústia, de fraqueza, de desapontamento, nós precisamos exercitar a convivência com discípulos. É importante a gente considerar que se apropriar da convivência com discípulos não fala de um encontro casual, de 1 hora, por exemplo, como esse que nós estamos tendo aqui. Você vir ao templo todo domingo à noite não significa, não demonstra, não é uma amostragem da sua convivência real com os discípulos de Jesus. Até porque você pode chegar aqui, dar uns 4 ou 5 ois, boa noite, boa semana, e ir embora. Conviver não é isso. Conviver não é encontro casual. Encontro casual é um encontro casual. É um encontro isolado, é um encontro de pouco efeito na vida. Ninguém sobrevive com encontros casuais. A alma não é equilibrada, não é saudável a partir de encontros casuais. É por isso que precisamos da nossa família, é por isso que precisamos de amigos. É por isso que Deus diz que nós temos que ter com Ele intimidade constante, não apenas encontros casuais. Não se vive bem com encontros casuais, e conviver com os discípulos casualmente não reporta a uma convivência que Jesus propõe. Isso é muito interessante. Jesus, como a própria fonte de medo, porque Ele estava com medo. É Jesus quem anteveu a sua morte. Os discípulos estavam ali o acompanhando e percebendo sensorialmente a angústia dele, mas Jesus vivia as dores. Ele, como a própria fonte do medo, do cansaço, ele promoveu os encontros com os discípulos. Isso nos ensina muito, viu, gente? Quando uma pessoa está esgotada, normalmente ela pende a olhar para os discípulos e falar para os discípulos de Jesus: vocês não me acolheram, vocês não me procuraram, vocês não me perceberam em minha dor. Você já viu alguém falar isso? Você já falou isso? O pessoal não me ligou. Postei no Instagram. Estou triste. Ninguém me mandou um direct. O pastor não me ligou. Meu líder de pequeno grupo não me ligou. O pessoal da rede que falou que estava comigo, não está. Já viu alguém assim? Você já fez isso? Interessante que, embora a igreja tenha um papel muito importante, e nós lutamos para exercitar isso, na prática do cuidado, ligar para o outro, perceber o outro, se preocupar com o outro, visitar o outro, fazer um pix para o outro, embora a gente sempre exerce isso, vamos tomar cuidado, vocês vão ver como que vai ser a integração daqui uns dias. Os coletes já foram prontos, o material sendo pronto, vamos começar aqui uma integração mais efetiva para receber as pessoas que chegam aqui e depois, durante a semana, a gente bombardeá-las com mensagem de amor. Coração, ursinho, girafinha, tudo que for possível, nós vamos dar amor e vamos dizer que nós amamos e queremos que ela se sinta amada. Estamos interessados em demonstrar amor, mas olha, Jesus, ele nos ensina que primariamente, mesmo ele sendo a fonte do medo, ele que assume a responsabilidade de estar com os discípulos. Jesus buscava a companhia dos seus discípulos.
Ele não ficava esperando, vitimizando-se em sua dor, um contato de outros, mas ele promovia o contato. Alguém poderia dizer, mas quando se está esgotado é difícil buscar relacionamento com os outros discípulos, né? Nesse momento, os que estão esgotados e que não conseguem buscar a aproximação dos outros discípulos, deixam a perseverança escoar dentre os dedos. Os que estão cansados e não buscam a presença dos outros discípulos, deixam de perseverar. Bem, Jesus, com o coração sangrando, ele promoveu um encontro com os seus discípulos. Primeira coisa que aprendemos com Jesus é que para perseverarmos, nós precisamos dividir a vida com os discípulos. Segunda coisa, Jesus nos ensina que nós precisamos, em meio ao esgotamento, orar. A perseverança é fruto da oração. O texto diz que quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, a ordem dele foi: orem, para que vocês não cedam à tentação. Versículo 40. No reino de Deus, não há perseverança sem oração. Há alguns anos eu ouvi um pastor falando que a oração é um dos temas que a igreja mais fala e menos pratica. A oração é um dos temas em que a igreja mais fala, mas que menos pratica. Essa afirmação me chamou a atenção. O esgotamento, grave isso, o esgotamento não se sustenta na vida de quem ora. Você pode falar comigo essa frase bem alta? Vamos declarar isso como um brado de vitória? A frase é a seguinte: o esgotamento não se sustenta na vida de quem ora. Todos memorizamos? Não senti firmeza, mas vamos ver. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. O esgotamento não se sustenta na vida de quem ora. Gente de oração não sucumbe nos dias maus. Não sucumbe. E vale considerar que a vida de oração, ela não é constituída apenas ao lado dos discípulos. Não é o nosso caso, mas tem cristãos que só oram quando estão no templo. Misericórdia. Tem cristãos que só oram quando estão ao lado de outros discípulos. O texto diz que Jesus se afastou dos discípulos a uma distância. O texto diz, como de um arremesso de pedra, se ajoelhou e começou a orar. Existe uma experiência de oração que é feita na esfera particular, enquanto é assistida de perto por outros discípulos. Vocês entendem isso? É como se Jesus, na convivência com os discípulos, tivesse tempo para orar na sua individualidade. Você e eu, nós precisamos buscar essa prática da oração no âmbito individual, mesmo que sendo assistido por outros discípulos. Jesus viveu o discipulado sem abrir mão do tempo a sós com Deus. Você e eu vamos perseverar à medida que vivermos a intensidade de uma relação uns com os outros, na esteira do discipulado, sem deixar de gastarmos tempo na oração particular. Não podemos aceitar a oração apenas em nosso discurso religioso. Nós precisamos acolher a oração como prática rudimentar do nosso dia a dia, amém? Nós temos que orar mais, gente. Eu não sei o tanto que você ora, se é 1 hora por dia ou 2. Mas, a partir do lugar que você está, nós precisamos orar mais. Você já viu aquela imagem do gatinho que vai entrando na sala de oração e depois ele sai igual o leão? Já viram isso? Não viram?
Depois eu vou postar no grupo. Vou marcar vocês. Um gatinho que ele vai entrando, coisa mais linda assim. Ele vai entrando no quarto de oração. Aí depois de um tempo ele sai do quarto de oração como um leão forte. Tem muito a ver isso. O lugar de oração é um lugar onde nós colocamos a nossa vida em conexão com Deus, num grau poderoso de restauração, renovação e fortalecimento. Quem ora, persevera. Terceiro, para caminharmos para o final. Jesus também nos ensina que, além de termos a consciência e a decisão de dividir a vida com os discípulos e ter uma vida de oração séria, Ele nos ensina a necessidade de aceitarmos o caminho. Anote no teu coração, isso que é importante. Quero fechar afirmando, ou começar a fechar, afirmando a você que os propósitos de Deus, a sua vida, nem sempre caem confortavelmente em seu coração. Existem coisas que Deus nos aponta que não são reconhecidas pela nossa humanidade. Mas Deus que nos aponta? Sim, Deus nos aponta. É como se não houvesse compatibilidade do que Deus está nos apontando com os anseios do nosso coração. É como se não houvesse aderência. É como se o Senhor nos acendesse uma luz no lado direito e o nosso coração se inclinasse para o lado esquerdo. A humanidade de Jesus não reconheceu o caminho do Calvário. Vocês enxergam isso comigo no texto? A humanidade de Jesus não reconheceu o Gólgota, a cruz, os tapas, a perfuração no corpo, a suspensão na cruz. A humanidade de Jesus não reconheceu esse caminho. Em nossa caminhada no mundo, não somos mais privilegiados do que Jesus. Nos deparamos com destinos difíceis que precisamos enfrentar. Quando Jesus disse em Lucas 9, lembram desse texto? Versículo 23. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Lembram desse texto? Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus afirmou que nós precisamos, assim como Ele, enfrentar destinos difíceis, que é representado nessa analogia de tomar a cruz e seguir. Assim como Jesus precisou seguir com a cruz dos ombros, os seus discípulos também precisam seguir. Não é que os seus discípulos vão completar o efeito da obra salvífica, salvadora. Jesus já foi pleno o suficiente para nos salvar, mas a nossa humanidade, ela nos impede de desfrutarmos dessa salvação conquistada por Ele. Então aqui o carregar a cruz não tem a ver com uma contribuição que nós damos para nos autossalvar, mas para vivermos no caminho de salvação que é gratuito e eterno em Jesus, nós precisamos sacrificar a nossa vida. Isso fala de caminhos. Por vezes achamos que após nos aproximarmos dos discípulos de Jesus, após termos uma vida de oração constante, nós vamos acessar um período de descanso, de relaxamento, como se estivéssemos num oásis de férias. Se teríamos a oportunidade possível de engavetarmos no armário a nossa perseverança. Alguns acham que se começarem a viver junto aos discípulos de Jesus, buscarem uma vida de oração, vão poder se aliviar das dificuldades da vida e guardar no baú a perseverança.
Não, está tão boa agora a vida, está tão fácil viver, é tão confortável viver, depois que eu me aproximei dos discípulos e comecei a orar, que eu posso guardar, armazenar a perseverança. Não preciso mais dela, porque está muito boa a vida. Não é possível isso. Os momentos difíceis na vida são indispensáveis para que a gente viva a perseverança. É mais ou menos naquela ideia, naquela lógica do perdão. O que seria de nós, na prática do amor, da complacência, do perdão, se não tivesse ao nosso lado pessoas problemáticas? Louvado seja Deus pelos problemáticos que estão ao nosso lado. Aquele pessoal que não recebe, ou melhor, que não responde a nossa mensagem, que não vai no pequeno grupo, que fala mal da nossa comunidade na rede social, que não vem ajudar no mutirão. O que mais? Vou falar, eu preciso desabafar. Aquele pessoal que vai no futebol e cria problema. Tinha uma lista aqui. Vou parar por aqui. Mas olha, o que seria de nós sem esse pessoal? Como é que a gente ia perdoar? Ia ser tolerante, como Jesus pediu para que sermos? O fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, fala sobre expressões do fruto do Espírito. Bondade, paciência, amor, longanimidade, domínio próprio. Para que a gente exerça o domínio próprio, nós precisamos de pessoas que nos tirem do sério. Eu espero que você não seja este que fica tirando as pessoas do sério, mas Deus tem que permitir essas pessoas viverem ao nosso lado. Então, quando você encontrar uma pessoa problemática ao teu lado, louve a Deus por ela, ore por ela para que ela seja restaurada. Mas olha, Senhor, obrigado por esse joio, que eu preciso dele para que eu seja perseverante, para que eu perdoe, para que eu ame. Você está passando por algum momento difícil na sua vida? Enfrente-o. Enfrente-o. Você está vendo a sua família desacreditada em Deus? Sua esposa não quer saber de Deus? O seu esposo não quer saber de Deus? Seus filhos estão abandonando a fé? Momento difícil dentro de casa? Enfrente-o. Com perseverança. Enfrente o cenário de incredulidade sem abrir mão da credulidade. Creia que Deus está na sua vida e persevere até o final. Não deixe de profetizar em sua família. Talvez a sua família não vai mudar antes que você viva um período de perseverança. Talvez você tenha que viver um período longo de perseverança. Talvez diante de você esteja proposto um difícil caminho em sua profissão, em suas finanças. Enfrente esse caminho, mas em nome de Jesus, não deixe de perseverar na fidelidade, no planejamento financeiro, no aperfeiçoamento da sua profissão, nos cursos, nas mentorias. Está difícil, não sou reconhecido, não estou ganhando o suficiente, mas continue perseverando. Enfrente esse momento. Talvez pode ser de uma semana ou de 5 anos. Aceite os períodos difíceis da sua vida. Não seja ingênuo a ponto de achar que a sua proximidade com os discípulos e a sua vida de oração vai eximir você, vai tirar de você a experiência difícil. Divida a vida com os seus discípulos. Ore e aceite o caminho difícil. E para terminar, quarto, tudo vai ficar bem. Você pode falar comigo isso? Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Os que perseveram no projeto de Deus jamais terão um final frustrado. E lembre-se que o final não fala sobre os nossos desejos. O final fala sobre o que o Senhor tem. Os que escolhem dividir a vida com os discípulos de Jesus, os que passam a viver a oração com seriedade, os que aceitam as fases difíceis da vida e as enfrentam, certamente vão terminar a carreira no mundo bem. Povo sedento, precisamos entender de uma vez por todas que nós respondemos por nossa vida e não pelo outro.
Você não pode responder por ninguém mais, além de você mesmo. Você não pode categorizar o seu final a partir da decisão de outras pessoas. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Nós vamos terminar bem porque nós vamos perseverar. Essa semana descobri que alguns dias atrás, aqui próximo de nós, o Adonias foi atropelado e faleceu. Adonias foi um rapaz que passou aqui pela igreja, faz alguns anos já. Talvez você que mora aqui, conheça bem aqui, deve conhecer ele, ou deve ter conhecido. O Adonias chegou na igreja, nós o levamos para a casa de recuperação 3 vezes. Fomos para Londrina, conseguimos lá, labutamos uma vaga, internamos o Adonias. Porque ele veio aqui um dia, num culto, e chegou aqui ajoelhado, e pedindo ajuda, todo sujo, entorpecido. E aí nós falamos que íamos ajudá-lo. Segunda-feira ele estava aqui. A gente achou que ele não viria, mas ele veio. Chega Adonias sóbrio. Ô pastor, o senhor falou que ia me ajudar, né? Eu falei, falamos. Vamos te ajudar, Adonias. E passamos dias concentrados com Adonias. Levamos ele para Londrina e ele fugiu da casa de recuperação. Eu não sei se ele veio a pé de Londrina, mas ele chegou aqui nos dias seguintes. E aí, falei, Adonias, você não pode perder para a vida. Levamos ele para Rolândia. Também criou problema lá e saiu. Por último, internamos Adonias aqui em Maringá. E de todas as oportunidades ele fugia. Doamos comida para ele, para sua família. Pegamos roupas do bazar da igreja, roupas nossas, demos para que ele se vestisse, porque chegava no lugar e não tinha roupa, nós levávamos roupas para ele. Apesar de todo o esforço que a igreja fez, o Adonias passou os últimos anos de sua vida se drogando aqui nas ruas da nossa região e teve esse triste final. Ele não escolheu a perseverança. Eu lembro-me de uma vez que, enquanto íamos para Londrina, eu e o Tiagão, junto com ele no carro, eu conversei com ele, falei, Adonias, você teve uma adolescência difícil, mas você conhece a palavra, e ele conhecia muito a Bíblia. O Adonias, ele falava de alguns personagens bíblicos que eu nem me lembrava. Depois eu procurava, existe esse fulano mesmo. Ele conhecia as experiências da Bíblia, ele fazia recortes históricos da Bíblia, ele citava textos, ele conhecia a Bíblia. Teve uma infância, uma adolescência na igreja. E eu falava, Adonias, cuida da sua vida. Olha, não vai ser fácil, vai ser um tempo de abstinência, mas olha, se submeta ao tratamento, você vai sair joia, um cara novo, saudável. Adonias, você vai encontrar uma família, você vai ter filhos. Adonias, nós vamos estar com você como igreja, vamos ajudar na sua ressocialização. Adonias, persevere, mas ninguém pode fazer por você. Se você criar confusão com os internos, fugir da casa, não vamos poder resolver o teu problema. Persevere, Adonias. Bom, o final foi esse, né? Quero que você saiba que você tem um chamado para amar as pessoas, mas jamais se esqueça que somente você poderá responder por seu final. Então, persevere, mesmo que os mais amados da sua vida ao seu lado não perseverem com você. Você tem que perseverar. Amando, acolhendo, sendo profético, discipulando, evangelizando, orando, construindo o que Deus tem para você. Responda por si mesmo. Independente das pessoas que estão ao seu lado, persevere, porque sendo assim você vai terminar bem. E na sua lápide, um dia, no seu túmulo, as pessoas vão olhar para essa cena e dizer assim, esse terminou bem, porque sempre perseverou no que Deus tinha para ele. Nunca deixou de buscar os discípulos de Jesus, sempre foi uma pessoa de oração, sempre foi alguém engajada no que Deus tinha, enfrentava os momentos difíceis com perseverança, nunca reclamou.
apesar de não desejar coisas que Deus apontava para ele, como Jesus não desejava o martírio. E hoje podemos ver uma pessoa que terminou bem. Se pudéssemos, eu quero terminar com isso, se pudéssemos ilustrar a vida de Jesus, seria aquele homem suspenso em meio à altura, sustentado por sua própria força, segurando ali numa corda que vinha suspensa do alto, enquanto muitas pessoas o tocavam, tacavam diversos objetos nele com o intuito de derrubar. Jesus foi esse que estava a meia altura, sustentado por uma corda, perseverando, mesmo que muitos estavam tentando derrubá-lo. Eu desejo que eu e você, nós, perseveremos como Jesus. Vamos perseverar como Jesus. Não seja um cristão morno, fraco, inconstante, volúvel, que é mobilizado e manipulado por qualquer vento. Seja alguém firme, com consistência, persevere naquilo que Deus tem proposto no teu coração. Desejo que você se assente ao lado de Jesus ao final da sua vida, no trono de glória de Deus. Sabia que é um texto que diz, não sei se é possível, meninos, colocarem aí, eu não passei para vocês, mas Apocalipse 3:21, vocês são feras. Quando a Jéssica está ali, ela organiza o pessoal ali, a coisa flui demais. Marquinho Eliabe sempre consegue, rapidão, não dá nem 10 segundos, quer ver? Apocalipse 3:21, vai aparecer aqui também. São feras. Já apareceu? Olha o que fala o texto. Aquele que vencer se assentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me assentei com meu Pai em seu trono. Só o 21. O texto fala que aquele que vencer terá o direito de se assentar com Jesus em seu trono, assim como ele venceu e se assentou com o seu Pai eterno. Você vai vencer. Você não vai terminar a sua carreira desistindo, desviando-se, se esgotando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não abra mão de uma convivência efetiva, tá? Não viva de encontro casual em encontro casual. Não viva no meio da multidão sem viver o discipulado. Em nome de Jesus, se aproxime dos discípulos de Jesus, de uma convivência com os discípulos de Jesus. A partir disso, comece a orar com mais seriedade. Tudo que é prioridade para você, você faz. Se você não é uma pessoa de oração, se eu não estou sendo uma pessoa de oração, é porque não tem sido prioridade para nós a oração. Porque tudo que é prioridade para nós, nós fazemos. Tudo. O que não fazemos para nós não tem sido nesse momento prioridade. Coloque a oração como prioridade para você. Ore. Ninguém deixa de perseverar imbuído na oração. E entenda que Jesus tem os planos dele. Se você está enfrentando momentos difíceis, entenda, o importante é você perseverar, porque você vai vencer, porque o final vai ser bom, você vai terminar bem. Amém, gente? Amém. É sobre a perseverança a reflexão de hoje. Ouça novamente essa mensagem durante a semana, compartilhe ela, depois em casa, com calma, ouça novamente, deixe que essa palavra caia no teu coração, medite no que Deus tem falado no nosso coração nesses dias. Vamos orar? Eu quero fazer um convite para você agora. Se você deseja receber do Senhor uma renovação agora,
quanto à sua perseverança. Para você os dias têm sido muito difíceis, dias de angústia, dias de medo. Para você atualmente o cenário da vida parece o cenário da vida de Jesus no Jardim das Oliveiras. Eu quero convidar você, se você deseja se comprometer novamente com o Senhor, a perseverar até o final, ao lado de discípulos, orando, buscando um enfrentamento das fases difíceis. Se você está com ingenuidade, achando que pelo fato de estar perto dos discípulos e orando, você vai ter vida leve, você não vai ter que enfrentar a cruz, aquela cruz que diz respeito à mortificação da sua humanidade. Se você está se enganando, em nome de Jesus, agora receba do Senhor esse renovo. Entenda que os períodos difíceis precisam ser enfrentados com coragem, com a cabeça erguida, com o peito aberto, não na sua força, não na nossa força, mas na força do Senhor que opera em nós, na força que estava em Jesus, que o fez triunfar. Se você precisa de um renovo, só você que precisa, eu quero convidar você a ficar em pé, para que nós oremos, consagrando a nossa vida. Você que quer, fique em pé. Diga: Senhor, eu preciso de um renovo agora na minha vida. Só você que deseja esse renovo, diga: Senhor, eu preciso agora que o Senhor possa alimentar o meu coração de perseverança. Amém. Amém, vamos orar. Senhor, o teu povo está aqui clamando, Senhor. Nós temos inúmeras razões para desistir, Senhor. Nós temos inúmeras razões para fraquejar. Nós temos muitos motivos para desanimar. Mas, Senhor, o Senhor é o Deus que nos faz promessas. O Senhor prometeu que nós terminaremos bem. Que se diante do Senhor vivermos a constante perseverança, por meio da unidade com seus discípulos, por meio da oração, por meio de uma vida corajosa, de enfrentamento aos períodos difíceis, por meio da mão do Senhor que nos move a um destino feliz e glorioso no trono de Deus. Senhor, eu peço ao Senhor, renove o nosso coração nesses dias. Chegando, Deus, esse período do ano, o seu povo precisa de um renovo, Senhor, de um sopro de despertamento. Traga-nos a alegria do teu Espírito, traga-nos o vigor do primeiro amor. Leva-nos, Senhor, a um lugar de entusiasmo, de paixão, de entrega extravagante. Leve-nos a um lugar de voz profética, de voz que aponta para a vida vitoriosa plena que Jesus nos traz. Não deixe jamais que nenhum de nós abaixe a cabeça, Senhor, e viva dias de descontentamento, de esfriamento. Em nome de Jesus, renove o nosso coração e nos dê forças para perseverarmos até o final. Obrigado por esse tempo, Senhor. A tua palavra é rica e fala fortemente a nossa vida, e nós a recebemos com toda a força do nosso coração. Em nome de Jesus, amém.